Olá pessoal, estamos mais uma vez para a nossa aula de Feng Shui. Esta é a oitava aula e nós vamos também continuar falando sobre a análise das plantas baixas, né? Essas próximas aulas, né, desde as anteriores, eu tenho trazido para vocês as plantas, né, que é importante para vocês poderem conseguir assimilar quanto mais conhecimento melhor para vocês distribuírem o paquá nas plantas baixas, né? A gente ainda vai ter mais plantas, né? Porque o Feng Shui nada mais é que você realmente localizar as energias dentro do imóvel. Então, dependendo de cada imóvel, vocês vão ter várias disposições para as energias. Apesar do baguar ser fixo, né, o problema é que as residências não têm posição fixa, né? A porta pode estar em diversos lugares, né? Claro que a gente sempre imagina a casa num lugar só, mas dependendo da posição da porta, ela vai acabar distribuindo os setores, as áreas dentro da casa, né? E aí vocês vão fazer a harmonização e a cura das energias. Então é importantíssimo que vocês saibam como dividir cada planta, né? Existe um universo de plantas aí, os arquitetos, os engenheiros, né? Principalmente os arquitetos fazem muitas plantas, como a gente fala, bem criativas. Então vocês têm que aprender a como diagnosticar e encontrar os setores dentro de cada imóvel. Por enquanto eu só estou apresentando algumas plantas simples. E mesmo assim, dependendo da posição da porta, a gente faz uma distribuição dos setores totalmente diferente de uma planta para outra. Essa, por exemplo, que eu vou apresentar a vocês hoje, nós teremos três posições de porta. Eu vou explicar uma delas, né, que esse é o modelo 2. Eu deixei a 1 e a 3 sem apresentação, vou fazer apresentações nas próximas aulas, né? Mas eu já vou antecipar a vocês para vocês irem treinando e tentar localizar os setores dentro dessa planta conforme a porta, para vocês depois corrigirem com as aulas, tá? É importante que vocês treinem para vocês poderem sanar suas dúvidas, porque eu conheço há muito tempo e eu sei que a maior parte dos alunos acabam tendo dificuldade no momento de fazer a localização dos setores dentro da planta, né? Fica sempre na dúvida, onde que é a porta, onde que é a parede, né? Então eu quero deixar isso bem claro a vocês, para vocês ao terminarem o curso terem todas as informações. E claro, também é sempre importante, e a gente sempre inicia, né, fazendo, como diz o beabá do Feng Shui, que é analisando o imóvel em si, né? Então aqui como a gente tem essas plantas de publicidade, né, que são de vendas de casas, de apartamentos, né? Então você acaba já tendo a disposição dos móveis. Então fica legal para a gente também ir treinando, né? E vendo as possíveis curas, né? Conforme a utilização do Feng Shui. Né? No momento vocês ainda continuam trabalhando a escola do chapéu negro, né? Mas mais à frente vocês vão acabar iniciando também as aulas com a escola do Pachai. Aí vocês vão ver que existe uma certa diferença, né? E aí vocês vão optar por qual das escolas vocês vão preferir. Mas no momento, como a gente agora estamos trabalhando bastante com a planta, né? E existe uma grande possibilidade de nós fazermos atendimentos, como diz, à distância, né? Então, quanto mais vocês entenderem as aulas, melhor para vocês poderem fazer suas consultorias ou seus diagnósticos, né? Então, para este imóvel, né? A gente sempre no Feng Shui inicia, né? Analisando simplesmente o imóvel, né? Depois temos a numerologia que vamos analisar os proprietários e a radiestesia nós acabamos, como a gente fala, unindo as duas informações, tanto o imóvel como os proprietários. Então na radiestesia normalmente a gente acaba trabalhando os dois pontos para ver qual é a fusão das energias. É claro que no Feng Shui também mais à frente lá no Pachai, vocês também vão ver quais são as influências pela data de nascimento e quais seriam as melhores posições e etc. Né? O Pachai também dá isso para casa. Então vocês acabam também trabalhando muito mais energias no Pachai.
mas por enquanto vamos manter o foco na Escola do Chapéu Negro. Então, praticamente o que o manual sempre diz, né, a apostila. A gente sempre tem que avaliar a posição da porta, né, em qual condição ela se encontra, é, se ela está em bom estado de manutenção, né, de conservação, qual a maneira que ela abre para dentro do imóvel, né, o que, que a gente consegue logo de cara quando abrimos essa porta nós localizamos, né? Então, neste caso dessa porta, a gente vai ver que praticamente nós vamos dar de cara com a sala de jantar, né? Que possivelmente a gente vê a mesa, né? E as cadeiras aí. Ela vai dar uma pequena influência? Vai. Acontece o seguinte, também nós vamos logo de cara ter a informação da cozinha, né? Por quê? Porque no caso deste imóvel não existe parede separando a sala de jantar da cozinha. A gente vê que tem uma parte em branco, né, como diz, né, ali, o branco da questão dos pisos, né, mas vocês veem que não tem aquelas divisórias comumente que a gente encontra nas plantas. Então é uma área aberta. Então quando nós abrimos a porta, obviamente a primeira visão que teremos será uma parte da cozinha e outra parte da sala de jantar. Neste caso, o que eu recomendaria? Claro que nós faríamos uma análise mais minuciosa, mas assim, logo de cara, o que a gente pode indicar? Indicarmos que em cima dessa mesa de jantar se mantenha sempre um vaso com um arranjo bonito de flores, né? Para chamar a atenção. Ou seja, a pessoa, quando estiver entrando, ela vai focalizar, né? Através da visão, aquele vaso, né? E aí a atenção dela vai ficar toda voltada para a mesa de jantar. Até em certo ponto, um artifício para a gente também tirar a atenção das cadeiras que vão estar de costas para a porta, né? Para não ficar aquele negócio de tira a cadeira, põe cadeira. Então nós fazemos esse artifício, colocamos um vaso com flores bem bonitas, né? Com tons que chamem a atenção, né? Amarelo, né? Algumas vermelhas, fazer o que eles chamam um buquê primavera, né? Bem colorido, que é para chamar a atenção de quando se abre essa porta. Aí o foco fica direto para esse objeto, né? Para o caso do vaso com flores, e a pessoa acaba não prestando atenção nem tão pouco nas cadeiras de costas, né? Para a porta, e nem tão pouco também para a cozinha, né? Que também seria uma invasão de energia, porque afinal a nossa cozinha é onde está a nossa prosperidade, que é o fogão, certo? Então isso é uma maneira. Claro que a apostila diz algumas outras coisas, mas as aulas são para a gente dar as dicas, né? A apostila está lá garantido, vocês já têm como fazer o estudo, né? E nas aulas a gente vai colocando, dependendo da planta, da posição que a gente tem nesse layout, né? A gente dá alguns comentários do que seria o que nós usaríamos como trabalho em determinados imóveis, né? Para este caso, né, olhando assim, nós faríamos esse pequeno artifício, que seria chamar a atenção para o centro da mesa e, como diz, assim apagando as outras informações. É uma maneira, por isso que chama um artifício. A gente faz isso realmente para chamar a atenção, né? E eu acho muito legal porque funciona. No caso, né, se você for analisar a cozinha, ela é uma cozinha razoável, né? Depende de cada um. Para muitas pessoas ela vai ser ótima, para outras ela vai ser pequena. Mas enfim, analisando a disposição da cozinha, a gente considera, apesar dela estar acoplada com a lavanderia, né? Mesmo assim, ela é uma cozinha razoável, né? Tá bem disposta, né? A gente parando de frente para o fogão, né? Para como se fôssemos cozinhar no fogão, a pessoa não vai ficar de costa para a porta principal, né? Já está de bom tamanho, tem uma visão razoável, né? Do local de entrada. E ao mesmo tempo, se você ver em horário, né? Em sentido horário, o fogão está antes da pia e antes da geladeira. Temos lá a questão dele estar, né, confinado, mas do lado aparentemente parece ser um armário de madeira, né? Então aí praticamente na questão do fogão nós só colocaríamos uma cura, né? Que seria um isolante de madeira entre a pia e o fogão, né? Ou uma planta, um vaso com terra e planta, né?
também seria legal para a gente separar a água do fogo, né? A madeira porque ela alimenta o fogo e ao mesmo tempo ela suga a água, né? A madeira precisa de água para poder viver. Então é o ciclo de controle, não chega a ser destrutivo, é o de controle, porque se deixar a água apagar o fogo, aí fica o ciclo destrutivo na questão dos 5 elementos, que é importantíssimo saber, né? Que a água apaga o fogo, então é um ataque. Então a gente faz o que? Coloca a madeira que alimenta o fogo e ao mesmo tempo ela se beneficia da água e ao mesmo tempo não agride a água, né? Porque no caso quem agride a água é a terra, né? Então neste caso um vaso, né, com planta e terra aí já seria um controle um pouco maior, né? Mas também funciona, porque a própria madeira ela tem o trabalho de ser um ciclo, como a gente fala, de controle. Aí a pia e a janela estão bem, aí o restante é só avaliar, né? Se o fogão está em boas condições, né? Se ele está funcionando tudo, etc e tal. Aí quando você está pessoalmente no local, você faz esse tipo de avaliação. Se não, você no relatório tem que orientar o cliente para ele poder ver essa situação. É que é fundamental o fogão, ele tem que sempre estar em boas condições, não tem que ser novo, mas ele tem que estar em boas condições e tudo funcionando, né? De preferência que esteja inteiro, né? É, razoavelmente, como a gente fala, conservado e que funcione tudo. Não precisa ser 0 km. Se for novo, melhor ainda, né? Mas, como disse, se não for a possibilidade, às vezes a pessoa tem um fogão que é difícil de ser reinstalado, ou um fogão de um certo tamanho que não encontra no mercado, né? Que os fogões padrões talvez daria problema, se ele é embutido, aí não vai conseguir colocar de novo. Então é importante que ele esteja sempre em boas condições. Existe N possibilidades do que a pessoa não trocar o fogão e querer permanecer com um fogão antigo. Então a gente tem que saber o porquê e tem que orientar o cliente para ele saber que estando funcionando é o que importa. Claro que tem que estar limpo, etc, etc, né? A conservação é fundamental. Agora, se ele é novo ou se ele é muito antigo, aí isso já não cabe a nós e também não importa. O importante é que ele esteja funcionando, certo? Principalmente o forno também, né? Aí a gente seguindo para esse imóvel, nós já vemos que ele é um imóvel até que razoavelmente interessante, porque ele tem uma entrada, né? E nessa entrada ele é tech livre, né? Você vê que ela possui uma certa liberdade, que ao mesmo tempo que ela tem o que a gente chama de área aberta entre a sala de jantar e a cozinha, ela também tem como se fosse, né, tipo um corredorzinho que dá de frente com a porta de entrada. Ela também acaba pegando uma visão para a sala de estar. O sofá da sala de estar não está numa posição, como a gente fala, de seja bem-vindo, né? Mas aí a gente vê que tem esse vaso, né? Que possivelmente seja um vaso de decoração com planta, que também vai dar, como a gente fala, uma outra camuflada na energia que o sofá transmite. Então esse próprio vaso com planta vai acabar quebrando essa sensação, né, para os visitantes e acabando dando informação. Mas como logo de cara eu comentei de colocar o vaso no centro da mesa de jantar, já seria para isso mesmo, para chamar toda a atenção para essa área, né? Claro que nessa parede aí que a gente vê que faz divisória com um banheiro, né, que está praticamente quase no meio do imóvel, né, no centro da planta, ele também vai prejudicar um pouco a planta. Mas essa parede também pode ser bem decorada, aí conforme for feito a divisão do paguá, a gente escolhe o que fazer decoração, em questão de pintura, questão de colocar um quadro, uma tela, né? Tudo isso é influenciável, aí a gente tem que saber direitinho para poder fazer o trabalho de harmonização. Mas por enquanto é uma sala razoável, né? Praticamente sala de jantar e a sala de estar juntos, né? E muito bacana, por sinal. Aí depois ela tem uma entrada, né, que vai para um terraço, né? É um pouco já um terraço tipo terraço gourmet, né? Que é um tamanho satisfatório. Aí nós vemos que apesar de aparecer que está em linha reta, a porta não tem
uma linha reta com a porta do terraço. Então até aí a energia vai fluir de boa, né? Praticamente ela vai acabar conseguindo fluir para a residência toda. Aí nós seguimos vendo o restante do imóvel. Aí nós temos, é claro que tivemos esse problema com esse banheiro, né? Que infelizmente ele ficou numa posição não satisfatória porque ele está bem no centro da casa. Aí praticamente nós teremos que fazer aquela cura da apostila, salvaguarda, né? Eu sempre comento do kit cama e do kit banheiro, né? Eu vou aproveitar e qualquer hora eu vou passar também uma apostila, né? Um resumo de aula para vocês com o kit cama e o kit banheiro, né? Que também é legal vocês terem, né? E aí você analisando, eu obviamente sempre opto em colocar o kit banheiro, né? Eu já não faço para banheiro, raramente eu faço cura do Feng Shui. Só se for, a gente explica, né? Faz da opção, né? O cliente é que escolhe. Mas eu normalmente sempre ressalto a preferência pelo kit de radiestesia. Mas obviamente nas análises você sempre recomenda as duas curas. Aí o cliente opta pela que ele quiser. Ele faz o orçamento, né? E aí ele vê qual que é mais importante. É claro que como muitos já perguntam qual que é a mais efetiva, né? Então na minha observação e na maioria dos testes que eu fiz, né? Algumas casas, até a própria radiestesia dizia para manter a cura como com Feng Shui. Mas na maioria acaba sempre sendo radiestesia a melhor opção para o banheiro. Aí nós temos o corredor, né? Que ele é razoavelmente tem uma extensão, né? Apesar dele, como diz, ligar vários cômodos, né? Ele tem os 2 quartos, mais os 2 quartos do fundo, mais o banheiro, então ele acaba ficando um corredor interessante. Aí normalmente a gente tem que ver, ele é uma boa parte dele ele se encontra no centro da casa, né? Esse corredor. Aí é questão da gente avaliar, porque o importante disso tudo é assim, a gente não tem tantas informações, né? E seguir a apostila. No centro a gente coloca a cor amarela, pode colocar um tapete amarelo, né? Ou quadrado, ou retangular, né? Aí depende muito, porque você tem que dar várias opções para o cliente, porque ele pode querer, como também não. Né? Às vezes tem cliente que adora colocar um tapete num corredor, tem outros que já não gostam. Então você tem que ir trabalhando. Então, dependendo da situação, como o centro da casa está sendo agredido pelo banheiro, né? Então a gente recomenda que no corredor a gente mantenha o máximo de luz acesa possíveis, né? Para ele ficar bem claro e ao mesmo tempo que possa ter alguma coisa em tom amarelo, né? Se possível. Mas aí também vocês podem colocar quadros, né? Que normalmente as pessoas utilizam muito, né? Telas e quadros para fazer a decoração e manter às vezes até a cor. É claro que não sendo uma cor que vá agredir, né? Vamos supor um azul, por exemplo, neste corredor aí, até se a gente for falar em questões de decoração, dependendo de como for a casa, pode até ficar legal o corredor azul, mas ele acabaria dando mais ênfase para a água do banheiro, né, no centro. Então acabaria, como a gente fala, agredindo um pouco o centro do imóvel. Mas, né, dependendo aí reforça, você pode, se o próprio corredor permitir, né, depende da largura que ele possuir, vocês também podem colocar plantas, né, com vasos e terra, né, vaso de cerâmica, né, vaso de argila, ou se na possibilidade não existir, colocar na própria decorações, né, bibelôs pendurados na parede que sejam feitos de cerâmica, de argila, né? Tudo isso acaba ajudando. Tem que ser o material, né? Então, se você precisa segurar a água, né, como a gente fala, se ela está num excesso e dependendo da decoração continua no excesso, vocês têm que dar uma equilibrada. Então, o que equilibra a água, né, que contém a água, é terra e madeira. Então, quando existe um excesso de água, a gente sempre recomenda utilizar madeira e terra juntos, né? Como o centro é terra, né? É o elemento terra, então vocês precisam trabalhar no elemento terra, aumentá-lo, né? Então, o que acontece? Você também pode pôr uma coisa que amplia a terra. Então, o vermelho, por exemplo, que é fogo,
o fogo faz terra. Então você vai ter madeira, fogo e terra. Aí você mantém um ciclo construtivo, né? Então vamos supor, aí no corredor eu poderia colocar algumas informações, uma parede, se possível, pintada de vermelho, um tapete no chão vermelho também, né? Alguma coisa de decoração que fosse pontiaguda, né? Lembra uma pirâmide vermelha, vamos dar um exemplo, né? Um, um objeto tipo um cactus, não o cactus de verdade, né? Mas um objeto feito de argila pintado de vermelho ou de cerâmica, né? Uma cerâmica bem vermelha também, né? Sendo pontudo para lembrar o fogo, né? Porque o fogo é pontiagudo. Então tudo isso é questão de vocês equilibrarem. Então às vezes vocês colocam um objeto que vai acabar ajudando no ciclo, né? É claro que o fogo com água existe um conflito muito grande. Por isso que aí vocês têm que trabalhar também a madeira, que a madeira alimenta o fogo e o fogo faz a terra. E assim a gente tem o ciclo construtivo, né? O que vocês não poderiam ter neste caso aí seriam objetos de metal, porque o metal vai, como a gente fala, aumentar a água, o volume de água, né? A energia da água, porque o metal incentiva a água, né? Então o metal não, a gente só poderia ter fogo, madeira e terra, certo, gente? Nesse dormitório, né? O que faríamos? Nós faríamos uma análise para ver a cama está numa posição boa, né? Tem um armário bacana, praticamente ele tem o que a gente chama de posição de poder, né? Apesar de serem imóveis bem pequenos, apertados, né? Você acaba tendo uma situação de acomodação, né? Então não dá para você chegar e conseguir ter os 5 animais bem dispostos nesse quarto. Por exemplo, esse quarto que a gente se encontra, né, que seria o primeiro quarto do corredor, que está de frente com o banheiro, né? Ele tem uma janela que sai para o terraço, né, onde está uma outra mesa maior. Então o que acontece? A própria cama se encontra numa parte, ela está um pouco confinada, né? Porque aqui está a divisória entre o quarto e a sala de estar, né? Então a gente tem o móvel que é da televisão, né? Então dá uma impressão que é tudo uma coisa só, mas tem que observar sempre com bastante, como a gente fala, atenção, para vocês saberem a divisão de um cômodo para o outro. Então neste caso a cama ela está, né, com, como a gente fala, só um lado que é acessível, né, que a gente pode chegar e se deitar na cama, né, ela não tem acesso pelos dois lados, isso já influencia, né, ao mesmo tempo ela tem uma tartaruga parcial, né, porque a cabeceira tudo bem, tá numa parede fixa, mas tem uma janela logo de cara, então não dá para você deslocar a cama mais um pouco pro meio da parede para poder ter acesso aos dois lados. Uma que também ela tem uma situação bem apertada, que a gente olhando o tamanho parece que ela está bem já colada na parede, ainda tem uma televisão, né, supostamente. A gente vê como se fosse um imóvel, né, para ter uma televisão. Então, neste caso, o que nós diríamos para esse dormitório? A tartaruga até dá para a gente considerar, né? Ela é parcial. Temos, né, o dragão, mas não temos condição de ter o tigre, né? Porque seria o dragão do seu lado esquerdo, o tigre do lado direito, né? A questão da visão da fênix, tudo bem, né? Ela está liberada, porque quem deita na cama consegue enxergar a porta, né, de entrada, então até aí não tem problema. Caso houvesse, né, a confirmação que nos pés da cama seria uma televisão, nós recomendaríamos, porque pelo tamanho que se encontra esse dormitório, não é favorável ter uma televisão aí dentro, porque supostamente que a cama tenha 2 metros de comprimento, né? Esse quarto não vai ter mais que 2,20 m. Então, uma TV a 2 metros, menos de 2,5 m da sua cabeça não é legal, porque mesmo com o kit cama, você teria que estar com outros gráficos nessa televisão para evitar, porque ela estando em stand-by, né, como o pessoal mantém, né, com aquela luzinha vermelha acesa, o que ela estaria emitindo de energia eletromagnética para quem estivesse dormindo aí no momento era razoavelmente para contaminar essa pessoa. Então
Neste caso, recomendaríamos que tirasse a televisão. Se caso não houver televisão, melhor ainda, né? Porque realmente TV no quarto não é recomendável. Nem TV, nem celular, nem computador, nem o aparelho de som. Quanto menos eletroeletrônico dentro do quarto, melhor a qualidade do seu sono. Claro que a gente, né, sempre recomenda o kit cama, né? Mesmo que você não faça a radiestesia, né? Você tendo um kit cama, ao menos já você está conseguindo aumentar aí em 80% a qualidade do descanso da pessoa no local. Então isso é fundamental. Aí é claro que a gente depois vamos permanecer na próxima planta, né, que vai ser as divisões, aí para a gente ver como seriam os setores. A gente vai trabalhando, né? É claro que se você chega e vê a questão da posição da porta, né? A gente já calcula aqui que esse quarto está mais ou menos entre a área da prosperidade e a área do sucesso, né? Então ele teria, e tá pertinho do centro também, então para ele a cor verde, amarelo, né? Vermelho, né? Já ia funcionar bem. Mas também se a pessoa o dono do imóvel quiser outra cor, aí você tem que trabalhar nos objetos. Né? Isso é fundamental, sempre ter uma conversa com o proprietário e também saber, né, se às vezes a pessoa já tem uma reforma recente e aí não quer mexer, mas resolveu fazer o feng shui. E aí você tem que acabar mantendo aquela pintura original no momento. Então é sempre bom conversar, porque para tudo existe uma possibilidade. Então a gente aqui coloca as informações, né, mas não dá para seguir tudo que se encontra na apostila. Aí você tem que utilizar, como a gente fala, a versatilidade e oferecer outras opções para o cliente. Tá? Então, ó, no caso para esse dormitório, supostamente poderiam ser as cores verde, vermelho ou amarelo, né? Depende também, né? Pode ter outras cores, isso não influenciaria, né? Mas essas seriam as cores mais fortes para ser usado. No caso de alguma possibilidade, né? Se você vê que a energia estivesse, às vezes você conversando com o cliente, ele dissesse que esse dormitório a pessoa não dormia bem, etc e tal, como a gente sempre fala, a melhor situação é recomendar o kit cama, né? Que é feito com. Ele é montado com 8 gráficos de radiestesia. Mas, no caso, se a pessoa chega e não quisesse, numa cura de feng shui, eu recomendaria, né, bem no centro do quarto, colocar um cristal facetado. Ou, dependendo, supondo, vamos ver que você perguntaria para o cliente, ele dissesse que o sol que bate nesta janela desse dormitório, né, seria o sol da tarde. Aí, então seria legal colocar nessa janela, né, desse determinado quarto um prisma d'água, que seria para purificar a energia, porque o sol da tarde é o que a gente chama da energia do cansaço. Então normalmente a pessoa que fica num ambiente onde toma o sol da tarde, né, depois do meio-dia, normalmente vai ter muito cansaço, né, sonolência, etc e tal. E aí um prisma d'água acaba ajudando a fortalecer essa energia. Um cristal facetado também ajuda, né? Mas normalmente nós recomendamos para estes casos o prisma d'água. Isso é uma suposição, né? Aí vocês têm que conversar com o cliente para saber se realmente o dormitório recebe o sol da manhã ou o sol da tarde. Se for da manhã, maravilha. Se for o sol da tarde, aí tem que colocar o prisma d'água como cura, certo? É importantíssimo vocês fizerem essas perguntas para os clientes, né? Porque na falta de uma eventual visita ao local, né, para você poder avaliar tudo isso, você tem que, quando fizer um atendimento virtual, vocês têm que sempre lembrar dessas perguntas, se tem sol, se recebe sol da manhã, se recebe sol da tarde, porque é fundamental você ter esse tipo de informação, que aí você pode melhorar cada vez mais o seu relatório, né? Aí partindo, nós temos ao fim do corredor, né, do nosso lado direito, o dormitório do casal, né? E do lado esquerdo, no fim do corredor, mais um dormitório com 2 camas, né? Então a mesma coisa a gente faz análise.
Neste caso, né, todos as camas, né, os dormitórios têm boas entradas, né? Vocês veem que eles são com entradas boas, as camas não se encontram em linha reta com as portas, né, em nenhum dos dormitórios. Todos os dormitórios, né, vêm com uma posição das camas de poder mesmo, né? Praticamente todos eles conseguem visualizar quem entra pela porta, né? E as posições muito satisfatórias. No caso, vamos trabalhar o de solteiros, né? O que tem as duas camas. Praticamente a gente avalia, né? Não tem acesso pelos dois lados das camas, né? Mas estão com boas posições. Uma das camas está próximo à janela, mas é de lateral, né? A cabeceira de ambas as camas estão em paredes fixas, né? Então, ou seja, ambas têm a proteção da tartaruga, né? Que é uma coisa fundamental. Neste caso, como existe a disposição de duas camas, o armário fica de frente, né? Para os pés das camas. Então você acaba tendo praticamente nessa situação a proteção da tartaruga, né? Não possui nem dragão e nem tigre lá nas laterais, nem esquerda nem direita, mas a visão do Fênix permaneceu. Então até aí é razoável, né? Os dormitórios, o, a porta de entrada está parcialmente em linha reta com a janela, então neste caso poderíamos pôr um cristal facetado no centro desse dormitório para poder harmonizar essa energia de fuga pela janela, né? Então, neste caso, eu recomendaria colocar um cristal facetado no centro. Fazer a análise, né? Fazer perguntas para os clientes, como que era a situação, se as pessoas conseguem ter um sono reparador nesse dormitório, né? É claro que vocês vão trabalhar na radiestesia, né? Então, até aí vocês acabam tendo a possibilidade de aferir se existe má qualidade nesse dormitório ou não. No caso também, vamos supor se fosse mais à frente, vocês já fariam a avaliação do Pachai. Então, o Pachai pela data de nascimento, vocês iriam ver quem são as pessoas que se utilizam desses dormitórios, né? E aí faria o cálculo das direções pessoais. Aí já veria se as pessoas que estão nesse dormitório estão deitando com o topo da sua cabeça, né? Ou seja, se a cabeceira da cama está na posição satisfatória para aquela pessoa que se deita nessas camas, né? Porque no Pachai a gente tem essa possibilidade. Além de ter toda a informação do Feng Shui, você também tem o Minghua, que é o cálculo das direções pessoais. Então você acaba encontrando 4 direções favoráveis e 4 direções que não são tão favoráveis à pessoa. Então você já tem um argumento maior para passar para o seu cliente. É claro que muitas vezes, né, as pessoas com sua data de nascimento acabam não tendo, até por dificuldade do próprio imóvel, né, as camas ficam em posições e não existe como trocá-las, né, de posição, e aí as pessoas acabam tendo que dormir numa posição que não é satisfatória, né? Acontece bastante isso hoje em dia. Mas muitas vezes você acaba tendo a possibilidade de encontrar direções para as camas e para as pessoas, né? Às vezes você troca a pessoa de quarto, né? Se eles aceitarem, né? E acaba até melhorando e depois as pessoas falam, oh, realmente foi melhor eu ter trocado de dormitório. Às vezes a pessoa que estava no outro dormitório não tinha tanta aproveitamento no sono, e aí quando você troca só por mudar uma posição que era ruim e melhora uma posição que é mais positiva, aí a pessoa acaba tendo benefício. Então é importante que vocês também tenham esse conhecimento. Aí nós temos um outro banheiro, né? Como nós temos a posição da porta, né? Esse banheiro ficou na área praticamente da criatividade, então ele não vai influenciar tão mal assim, né? Porque metal, né? Criatividade é metal e metal cria água, então até aí o negócio está satisfatório. Então esse banheiro aí está numa situação que não é ruim, né? A própria apostila não condena um banheiro na área da criatividade. Vamos ver se às vezes a gente olha aqui e fica meio atrapalhado, né? Mas é isso mesmo, tá vendo? O banheiro está na criatividade, né?
Aí no caso, né, a gente depois vai trabalhando mais um pouco. Por enquanto a gente só está fazendo a avaliação do imóvel em questão. E aí temos o dormitório do casal, né? Que também praticamente eles possuem, né? De casal obrigatoriamente tem que ter acesso aos dois lados, né? Eles têm lá os dois criademudos, né? Que também tem que ter, a gente sempre pede, né? Aí sempre recomenda para ter objetos sempre aos pares, né? Na cabeceira da cama também, se for ter quadros ou telas também que sejam impares, né? De preferência. Nunca ter nada em número ímpar, principalmente de 3, né? Para evitar problemas de relacionamento. O armário ele está numa posição satisfatória, né? A gente vê que ele mantém a proteção, né? A parede é fixa, apesar, né, de um pedaço dessa parede se encontrar de divisa com a lavanderia, mas nada que vai influenciar. Claro que se você fizer um trabalho na questão de radiestesia, e aí houver a necessidade de fazer um baú e puxar a cabeceira da cama, aí não tem problema. Eu, neste caso aqui, para diminuir isso, um, eu colocaria um Luxor entre essa cama e a parede, né? Como disse, colado na parede que faz divisória com a cozinha e a lavanderia, eu colocaria um gráfico Luxo. Apesar que possivelmente nem encanamento vai passar aí, né? Apesar dessa máquina de lavar e o tanque estarem na outra parede, eu acredito que essa parede é uma parede neutra, né? Mas é como diz, a gente faríamos um trabalho, né, mais à frente, acho que daqui umas 4 aulas eu devo trabalhar essa planta na radiestesia. Aí vamos ver o que são as informações que vão ser dadas, né? Mas nesse caso seria isso, é uma cura simples, né? A parede é fixa, né? Ela tem a proteção da tartaruga. Então esse quarto realmente está bom, a janela é de lateral, tá boa também, não faz linha reta com a porta de entrada, né? Porque é como se fizesse um L, né? Você entra e depois olha para a janela. Então esse quarto muito bom. A gente vê, né, que ele tem uma suposição, né? Aquela lista preta lá aos pés da cama, né, na parte mais marrom, né? Que embaixo da cama a parte mais clara, que é um beijinho, parece ser o tapete, né? Aí tem a cama. E na parede entre a cama e o banheiro a gente vê que tem uma lista preta, que supostamente aquilo é uma televisão, né? A gente sempre supõe nessas exemplos de arquitetura, lá é a TV. Normalmente a gente sempre recomenda, evite televisões no dormitório, né? Mas, é como diz, a gente só orienta. Muitos clientes eles querem ter as TVs lá. Se ao menos não for tirar a TV, que ao menos sempre desligue, né? Porque dormir com a TV no stand-by stand-by, como o pessoal fala, não é legal, porque vai estar tendo a corrente lá funcionando. Então é sempre bom orientá-los, né? Mas aí, como a gente fala, a orientação é uma coisa, a pessoa colocar em prática é outra. Quanto mais coisas o cliente coloca em prática, mais efetivo vai ser o feng shui. Mas até aí, beleza, né? Então, neste caso, a gente vê que é um imóvel razoável, né? Apesar de ter lá, como diz, uma mordidinha que criaria uma pequena falta de igual, né? Mas não é uma questão muito grande, né? Esse caso, ele não vai ter um ataque assim tão grande na energia. A gente dá para aproveitar esse imóvel. É um imóvel bem disposto, né? Ele é praticamente um quadrado, né? Então, normalmente a gente vai dividir por 3, né? Tanto no comprimento como na largura. E você vai conseguir fazer a divisão. Então, vamos à divisão, né? Aqui fizemos uma análise, né? Que ela é um pouco mais, como a gente fala, enxuta, né? Mas é importantíssimo que vocês vão avaliando e treinando, né? Ah, eu faria isso, faria aquilo. É claro que todas as questões que a gente pode colocar, como a gente diz, numa análise, né? No momento de fazer o relatório, você pode trabalhar de tudo, desde a pintura das paredes, da janela, um tapete, né? Até a roupa das camas, né? Você colocar um edredom, você colocar um lençol, uma capa de travesseiro, né? Tudo isso, um objeto em cima do criado mudo, né?
Tudo isso são mínimos, né, que se criam uma energia que acaba sendo grande. Então a gente sempre fala o seguinte, que no Feng Shui o pouco vira muito. Né? Então a gente não precisa exagerar, a gente simplesmente tem que conseguir colocar uma quantidade da energia necessária para que o ambiente possa fluir. Então normalmente você trabalha dessa maneira, né? Como eu sempre falei, se você chega e pega um imóvel todo branco, aí você sabe que o branco nos remete ao metal. Então você já sabe que a casa está numa energia de metal. Aí você tem que ir amoldando a situação. É claro que você chega lá no setor de sucesso, que é fogo, né? Aí tá tudo pintado de branco, né? Aí, então vamos supor, né? Aí você vai falar, pô, mas o fogo vai agredir o nosso metal, né? Porque o fogo derrete o metal. Sim, mas infelizmente o metal está, como a gente fala, no lugar que ele não devia. Mas o cliente não quer mudar, então você vai fazer o seguinte: a terra faz o metal, né? Então a gente já vai puxar o quê? Para marrom, para amarelo, né? O fogo faz terra. Então, se no sucesso você tem lá as paredes todas brancas, né? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar elementos de decoração, por exemplo, alguns objetos que sejam pontiagudos. Precisam necessariamente ser vermelho? Não, né? O que você pode fazer? Pode ser verde, apesar que a parte é toda branca, né? É metal. Mas o que acontece? Ele não é metal, o setor não é metal, então você não está agredindo, você está amenizando o fogo, para não extinguir o teu fogo, né? Porque o fogo vai se cansar querendo derreter o metal. O que você faz? Você reforça com madeira, né? Então, num local, um setor de sucesso todo branco, você aumenta com objetos verdes, com objetos pontiagudos, podem ser verdes, como podem ser vermelhos, né? Para quê? Para incentivar a energia do fogo. Uma lâmpada vermelha acesa direto também funciona, né? Porque a cor vermelha vai estar lá, então você não precisa pintar a parede nem tampouco. Você pode colocar a cortina, né? Pode ser uma cortina com tons de vermelho, não precisa ser toda vermelha. Ela pode ser amarelo com vermelho, com pequenos detalhes, né? Às vezes uma fita ou às vezes um babado de vermelho, né? Aí tudo influencia uma cortina estampada que tenha vermelho e verde, né? Em pequenos detalhes, né? Nada, como a gente fala, absurdo, né? Porque não é porque você precisa que naquele setor exista a cor determinada ou o objeto na forma determinada que você vá colocar aquilo em excesso. Não, são pequenos pontos, né? Porque o que a gente chama é a acupuntura da residência. O importante é ter. É claro que a falta você acaba prejudicando, mas já tendo aquelas informações, aquela energia, você já faz aquilo fluir. Aí a residência vai recebendo a energia e a tendência é melhorar. Mas aqui neste caso nós vamos trabalhar a questão da disposição do paguá. Então normalmente é aquilo, nas aulas anteriores, você sempre tem que pontilhar, né, a metragem do imóvel e dividir pelo tamanho. Então normalmente o que você faz? Se ele tem, vamos supor um exemplo fictício, 15 de comprimento e 15 de largura, 12 de largura, para fazer a conta fácil, né? Então ele tem 15 de comprimento e 12 de largura. Você vai dividir por 3, porque para nós é um quadrado. No Pachai tanto faz ser quadrado ou retângulo, a gente divide tudo por 3, né? Então é mais prático, a energia você consegue localizar, os setores, né? Os palácios ficam praticamente do mesmo jeito, né? Você não tem influência nenhuma, não existe erro. São questões de nomenclatura mesmo. Um vem com esse desenho, né? Que é disposto desse jeito na planta, que é o método do chapéu negro. E o Pachai simplesmente ele quadricula, né? Ele divide em 3 partes, tanto no comprimento como na largura, e fica quadriculado. Não é? Se vocês forem ver, praticamente os ambientes são quase iguais, né? Pouca coisa diferente. Então isso não muda nada, porque para energia não existe parede, né? Então como a gente diz, essas linhas aí elas são fictícias, né?
Então a gente sempre marca, né? Eu sempre ponho para vocês aqui, tá vendo? Vou puxar aqui a minha imagem. Então antigamente eu punha número, então agora vocês têm que aprender que eu só vou botar a setinha, tá vendo? Eu tenho uma setinha aqui do lado, né? Uma seta amarela na primeira reta pontilhada. Então a gente tem a seta da porta e lá em cima no topo, né, no dormitório onde tem as duas camas de solteiro, vocês vão ver que tem uma setinha amarela. Então é sempre o ponto, a gente tem que iniciar por algum lugar, né? Então você segue o fluxo da energia e aí você vai ter o primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, né? O sétimo e o oitavo. Aí praticamente vocês vão fazer o que a gente chama de união. Então, neste caso do método do chapéu negro, nós fazemos a união assim, o par com par e o ímpar com ímpar. Então, se você pega o número 1 da questão do comprimento, você vai ligar com o número 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, isso. 1 com 5, depois o 2 com 6. E assim sucessivamente, né? Par com par e ímpar com ímpar, né? Aí o 3 com o 7, né? E o 4 com o 8, né? Seria desse jeito. Então é só seguir em sentido horário, né? Ou fazer o X, né? Que é mais fácil. Faz o X no comprimento e o X na largura. O importante é vocês pontilharem. Então, no caso do comprimento, 15 dividido por 3 daria 3 partes de 5. Então, vai lá de um canto 5 centímetros, do 5 centímetros mais 5 centímetros e do último ponto até o outro canto mais 5 centímetros. No caso deste móvel, né, a gente teria que fazer o pontilhado da parte que falta no pedacinho, né, da mordida, né, que é entre o final do dormitório com o final da cozinha que tem a lavanderia. Então vocês veem que tem um L, né, faltante, né, mas ele para essa energia é pouco. É claro que nas próximas aulas, né, no final desse trio de aulas, né, eu vou dar uma apostila mais completa. Eu espero que vocês não fiquem, como diz, aguardando eu mandar a apostila pronta daqui 3 aulas, né? Espero que vocês comecem a treinar e façam o pontilhado desses pedacinhos faltantes para vocês terem uma ideia, né, do que realmente são essas áreas faltantes. Mas na disposição disso ficaria dessa maneira. Não tem mistério, né? É a questão de dividir por 3, pontilhar tanto a largura como o comprimento e fazer a distribuição das linhas pontilhadas. E aí está o setor. E aí a gente segue, claro, observando a posição da porta. Aí, na questão da disposição da porta, né, qual é a posição da porta, aí sim nós batizamos os setores. Então, é como diz aqui, esse móvel aqui ele te dá uma ilusão de ótica. Porque você olha, a porta tá lá, tá vendo? A seta amarela, a portinha mais acinzentada clara. Essa aí eu mudei, tá? Porque se vocês forem ver, essa planta 2, eu mudei a posição. A porta original dessa planta não é aí. Eu fiz uma mudança e quis trabalhar essa porta dessa situação, que eu queria ver qual que era a melhor distribuição para esse imóvel. Então nós tivemos isso. Por quê? A nossa porta se encontra na área da espiritualidade, se vocês verem, né? Ela está bem na área da espiritualidade. Aí ao centro, né, onde se encontra a maior parte da cozinha, né, e uma parte do banheiro, está a área do trabalho, tá vendo? Então o banheiro ele invade um pouco o centro e invade um pouco a área do trabalho. Até então ficou um negócio legal, porque trabalho, né, tem a ver com água, então o banheiro e a cozinha estando no setor do trabalho, legal. A gente não vai ter que fazer muita cura com isso, né? Ele já está naturalmente, como a gente fala, alimentado com a água da cozinha e do banheiro. Ah, mas é água de esgoto. Mas é água, né? Então, quer dizer, aí neste caso a gente faríamos um trabalho mais de radiestesia do que de feng shui. Claro que teríamos que trabalhar e proteger o fogão, né? Mesmo ele estando na área de trabalho, o fogão tem que ficar na cozinha. Então, o que a gente faríamos neste caso
é alimentar este fogão, ele se manter sempre bem, é, como a gente fala, conservado, né? Funcionando tudo direitinho. Aí neste caso o fogão não pode dar defeito nenhum, ele tem que se manter íntegro em todos os momentos, funcionando e da melhor maneira possível, né? E se possível todas as bocas, né? Ah, mas aí eu coloco a cura lá dos espelhos, etc. Aí vai questão de análise, né? Eu normalmente evito muito de colocar os espelhos no fogão, né? Principalmente na questão da cozinha. Eu sou meio limitado com os espelhos, né? Porque em muitas observações e análises eu acabei tendo respostas não favoráveis para a colocação de espelho. Então eu gosto mais de espelho na parte comercial, né? Em residência eu limito bastante, né? Deixo o espelho no banheiro, né? Evito ao máximo possível espelhos também nos dormitórios e salvaguarda em alguns casos eu coloco espelho em algumas salas de jantar. Depende da situação e da posição. E mais se utilizando ainda também pelo método Pachai, né? Mas aí tem que ser bem avaliado. O espelho, a gente tem que trabalhar bem com o espelho, tem que prestar muita atenção, porque o espelho é, como a gente fala, é uma faca de dois gumes. Então se você colocar um espelho mal posicionado e ele infelizmente refletir alguma coisa que você não localizou na hora e aquilo vai se duplicar, pode ser que ele acabe atrapalhando em vez de ajudar. Então, quando for fazer espelhos, tem que trabalhar bastante, você tem que observar muito o ambiente, em que setor que ele se encontra, quais são os elementos que estão naquele ambiente, né, devido ao setor, para ver se é satisfatório colocar o espelho ou não. No caso deste móvel, área de trabalho, cozinha, parte do banheiro, ótimo, né? Tá jóia. Só reforçar o fogão, né? Aí você colocaria. Então na próxima aula de radiestesia a gente faz uma análise, só que vão ser daqui 3 ou 4 aulas, porque ainda tem uma outra planta que nós começamos a trabalhar, né? Que foi da aula anterior, da aula 7, né? E essa planta ainda vai estender um pouquinho mais na radiestesia. Então vocês vão trabalhar essa planta na radiestesia daqui umas 2 aulas. Mas é legal que assim dá tempo de vocês irem estudando a parte do Feng Shui, que vocês têm que estar tinindo, tá, gente? É importantíssimo saber colocar o paguá, ou seja, distribuir os setores dentro da planta. Então tá vendo? A porta tá lá, espiritualidade, né? Parede, a mesma parede da porta, né? No meio o trabalho e na outra pontinha os amigos. Então é como se diz, espiritualidade à esquerda, amigos à direita e o trabalho ao centro. Então essa é a planta. É a famosa engana, né? Porque você olha, todo mundo acha que o sucesso ia ficar lá em cima na criatividade. Não, vocês têm que sempre prestar atenção. É o seguinte, quem manda na posição Tupaguá no imóvel é a porta. Então se a porta está lá, não importa se a rua está para cima, está para baixo, o importante é saber a direção da porta. Então por isso que tem a seta lá, né? E escrito porta, que é para ninguém se enganar. Essa é a porta, a parede que a porta se encontra, você vai encontrar espiritualidade, trabalho e amigos. Certo, gente? Depois nós subimos, né? Aí uma parte da sala de jantar, que é uma parte vazia. Não, vamos continuar aqui na espiritualidade. Aí temos a maior parte da sala de jantar e uma parte da cozinha e a entrada, né? Na espiritualidade, um pedacinho do banheiro, né? Espiritualidade, o elemento é terra, né? Então ele dá uma freadinha no banheiro, né? Então é a questão de você trabalhar. Como nós fizemos aquele arranjo de chamar a atenção, ele já vai estar. Você vê aí um buquê, né? Como nós dissemos, um arranjo tipo primavera, com bastante cores de flor. Você já sabe que essa mesa se encontra na espiritualidade. Então você poderia, como a gente diz, dar ênfase na cor lá, azul ou lilás ou um azul mais escuro, de preferência azul claro, né? Que é a questão da espiritualidade, né? E então você teria esses tons de flores, claro que o amarelo, né? O branco também influencia bastante, né? Porque um arranjo bem colorido para chamar atenção não vai ter só uma cor azul. Você tem que pôr as outras cores, mas aumentar e colocar, pedir para a pessoa que for fazer aquele arranjo
deixar as flores azuis em evidência, né? Não digo em uma maior quantidade, né? Mas em evidência, né? Sempre mais a exposição delas. E aí ficaria maravilhoso. E ao mesmo tempo, se a pessoa quiser num cantinho da sala, como ela é grande, né? Vocês colocariam também um, alguma coisa que lembre a sua própria espiritualidade, um santinho, qualquer coisa, se fosse de gosto, né? Aí neste caso a própria a sala permite. Até na frente, né, na entrada da porta, aquele cantinho da parede, né, que fica meio vago, poderia pôr um móvel lá e fazer tipo um altarzinho. Ficaria até legal. Né? Essa é uma sugestão. Né? Ficaria muito bacana fazer esse tipo de coisa. Aí uma parte da sala de estar e a sala de jantar é o setor da família, né? Ele ficou um pouco, neste caso desse imóvel, um pouco meio vazio, mas mesmo assim teria lugar, né? Dependendo lá um pequeno móvel para você colocar fotografias, né? Da família em momentos felizes, né? Que estivessem contentes, né? Todos sorrindo e etc. Já é uma questão de fazer a união. É um detalhe, né? Um pequeno porta-retrato, mas mesmo assim chamaria a atenção e seria a energia da família. Aí também a opção de cores, né? A questão de você avaliar o imóvel. Na questão da família a cor é verde, porque o setor, o elemento é o madeira, né? Então você acabaria utilizando esse tipo de argumento. Mas como nós temos o vaso e supostamente, né, no início nós colocamos que ele poderia ser um vaso com terra e planta, então já estaria também dando a ênfase no setor e no elemento, que é o elemento madeira, que é o caso da planta. Então você tendo um pequeno porta-retrato em algum lugar, né, um pequeno móvel nesse cantinho, aí você faria o cantinho da família. Depois nós temos a área da prosperidade que ficou um pouco mais afora da casa, né? Uma parte está na sala de estar, que é legal, né? Aí você poderia, neste caso, dependendo do tamanho, até na questão do próprio terraço, né? Você colocar um aquário, porque o aquário pode ser posto na área de trabalho, como também na área da prosperidade. Então aí você teria uma boa opção de um elemento, além de uma boa decoração e para quem gosta, colocar um aquário nessa área da prosperidade. Claro que poderíamos também trabalhar com outras coisas, poderia pôr uma estátua lá do sapo com a moeda, uma moeda na boca dele, etc., como na própria apostila diz. Isso você acaba optando. Você poderia também colocar, como a gente fala, um tipo de uma cesta, né? E lá você poderia jogar moedas também para, como diz, dar o movimento da prosperidade, do mesmo jeito que a gente tem a água da fonte, né? Você também poderia colocar uma fonte nesse setor, né? Que ajudaria também na decoração por ser um terraço gourmet. Então, ó, essa alternativa para você trabalhar a prosperidade nesse setor seria muito bom. No caso desse, a gente também tem o sucesso que ficou pegando uma parte do dormitório, praticamente o dormitório inteiro, né? Porque ele tem uma parte que o centro também pega, né? Então o dormitório ficou dividido entre o centro e o sucesso, e a maior parte do sucesso ficou no terraço. Então o que acontece? Se porventura já nesse terraço gourmet aí tiver uma churrasqueira, ele já também vai ajudar bastante no setor fogo. Então aí sempre recomendar que colocasse objetos feitos de madeira, né? Uma planta também ajudaria para poder incentivar o progresso do fogo, né? Claro que dependendo da churrasqueira mesmo, toda ela em tijolos, né? Que seria o elemento terra e ao mesmo tempo o vermelho do tijolo arremetendo à cor do fogo, né? Que é vermelho. Então você teria N opções aí. Claro que poderia também colocar em cima da mesa um arranjo vermelho, como diz, um caminho de mesa vermelho, ou objetos pontiagudos, uma pirâmide bem no centro dessa mesa vermelha, né? Tudo isso influenciaria. Aí depende da situação e da decoração e o gosto do cliente. É óbvio que vocês têm que dar algumas alternativas para a pessoa poder ir encontrando, né? Claro que você pode utilizar até pequenos vasos com flores vermelhas, amarelas, né?
verdes, né? Isso é questão de como a gente fala, dar sugestões, né? Não é porque é o setor, mas também só um detalhezinho já funcionaria. Ou avaliar como é que é o próprio imóvel e simplesmente, como a gente fala, dar algumas pitadas na decoração, um detalhezinho, um pequeno quadro num tom, né, puxando para verde e vermelho e assim vai, né? Você acaba dando um aspecto aconchegante ao imóvel e ao mesmo tempo você acaba utilizando a cura necessária e a própria ativação do setor. No caso do dormitório, né, com as duas camas, e ficou no relacionamento, é uma posição boa, né? O relacionamento, o elemento também é terra, né? Então aí você estaria utilizando os tons, né, mais para terra, ocre, marrom, né? O bege também, dependendo, o amarelo. Você pode ter outras cores mais escuras, né? Que arremetem também ao elemento terra, né? Como também você teria a questão do quadrado para ser o elemento, a forma da terra, né? Muitas vezes o pessoal até usa o círculo, né, como elemento da terra, mas o círculo a gente considera como elemento metal, né? Porque ele vai fazer o cilindro, né? Então é legal que o retângulo ele arremete à questão do verde, né, da madeira, e o quadrado a gente põe como forma da terra, né? Neste caso, o relacionamento, o quarto já era bem, como a gente fala, harmonizado. Claro que tem que se avaliar ele por outras é, técnicas, né? Mas neste caso é só questão de ver direitinho. Dependendo de quem estivesse nesse dormitório, podia se usar a cor rosa, né? Ou cores neutras, né? Como em tons pastéis, né? Amarelo, bege, né? Que seriam cores mais leves, né? Dependendo do caso, se fossem meninos que estivessem nesse quarto, poderiam ser cor verde, né? Amarelo, branco, até rosa, né? Porque depende, hoje em dia a cor não influencia. Um azul claro também, né? Apesar que ele não tem nada a ver com o setor que é o de terra, né? Porque o azul ele já puxa mais para água, mas mesmo assim não deixa de ser uma opção, porque aí você acaba compensando com outros objetos, né, de decoração. É a questão de você chegar e fazer uma boa avaliação do cômodo e aí você fazer uma união do que já tem e o que precisa entrar para fazer a harmonização desse dormitório. Então, por causa do relacionamento, seria isso: vocês utilizarem os elementos terra, né? E a cor que é mais puxada por rosa. Então, se suponhando fossem meninos e realmente não quisessem a cor rosa, você coloca lá, né, um quartzo rosa e um quartzo verde junto. O próprio quartzo rosa já vai dar um equilíbrio para a energia do setor. E também, né, por ser um elemento metal, né, porque a gente considera as pedras que elas vêm da terra, né, elas estariam enfraquecendo um pouco o elemento terra, mas você também compensaria com alguma coisa em cerâmica, né? Cerâmica, ou você compensaria com alguma coisa feita de barro, né? Ou de argila, depende, ou também compensaria com a cor, né? Amarelo, marrom e etc. Aí é questão de fazer avaliação, ver também, às vezes até os próprios móveis do dormitório já estariam dando harmonização suficiente para o setor relacionamento, que é o elemento terra. Depois temos o banheiro, que é a criatividade metal. O banheiro praticamente é mais água, né? A água cansa um pouco o metal? Sim, cansa, mas né, também não é tão ruim assim para a questão da criatividade. Aí para vocês chegarem e aumentarem o elemento metal, que não é tão necessário por ser um banheiro, né? Então um banheiro a gente não precisa ativar tanto, né? A gente tem que simplesmente equilibrar o banheiro. A ativação do setor não é necessário. Então a gente não considera o banheiro um local que tenha que ter alguma coisa para ativar, né? Então a gente sempre controla. Então no caso do banheiro ficaria como está, né? Teria que ver o que realmente existe dentro desse banheiro da criatividade, mas o máximo que poderíamos fazer era a cura com os
gráficos de radiestesia, né, o kit, para realmente manter esse banheiro controlado, né? Ele está num setor bom, então nada a influenciar a esse banheiro. É claro que se a gente fizesse no método Pachai, teríamos que ver qual que é a direção da porta principal. Aí, se no método Pachai esse banheiro estivesse num local desfavorável, aí teremos que trabalhar. No caso do método do chapéu negro, ele está numa posição satisfatória, né? A criatividade pega uma parte do dormitório de casal e uma outra parte encontra-se no de amigos. Então seria legal porque o casal teria bastante criatividade e ao mesmo tempo, além de ser um amigo do outro, né? Também não poderíamos deixar estender muito essa amizade, né? Porque aí um casal muito amigo não dá certo. O casal tem que ter, ó, como a gente diz, a cumplicidade de realmente serem um casal, né? Eles têm que ser amigos, mas ao mesmo tempo eles têm que ser amantes. Então, neste caso, né, a gente teria que reforçar a questão relacionamento, né, para não manter uma coisa muito de amigo. Então, seria legal aqui a gente colocar as coisas em pares, né? Como amigos também é o elemento metal. O elemento metal ele traz bastante o que? Riqueza, né? A parte material, né? Então a gente evitaria, por exemplo, amigos, setor metal, vamos pintar esse dormitório de cinza ou de branco, né? Não, tomar cuidado porque aí neste caso a gente teria que avaliar direitinho através da numerologia esse casal para ver se o elemento metal, em vez de ajudar, né, se a gente ativar esse elemento metal em muita quantidade, o casal se torna muito frio, né? Porque o metal no negativo, no excesso, ele acaba deixando as pessoas mais distantes e frias, né? Porque elas só pensam na parte material, nas conquistas, né? E aí o relacionamento iria por água abaixo. Então, neste caso, nós teríamos que trabalhar, ver direitinho quais seriam as informações. Eu recomendaria o quê? Muitas coisas impares, né? É, também objetos que chamassem a atenção deles para a comunicação. Então, por exemplo, eu recomendaria sempre ter neste dormitório, em ambos os criados mudo, folhas amarelas, né? Ou objetos que chamassem para o tom amarelo, por exemplo, às vezes até aquelas abajures de leitura, né, em tons amarelos ou com as próprias lâmpadas amarelas, para eles poderem ter mais comunicação, mais otimismo, né? O amarelo chama muito para essa parte, para eles terem, né, alegria. Então seria importante que esse dormitório fosse um ninho de amor. Então neste caso teríamos que reforçar muito a questão do relacionamento para esse casal, porque a tendência, né, do setor amigos é acabar efetivando eles mais amigos. Poderiam ter até vantagem de viajar bastante, né? E com certeza teriam benfeitores, né? Mas para esse caso, parece até ambíguo, né? Mas infelizmente o setor amigos para um dormitório de casal ele não é tão satisfatório assim, porque é importante evitar o excesso, né, de ativação desse setor, né? Como eu expliquei, com a cor cinza, que seria um fator que acabaria atrapalhando eles no relacionamento e eles ficando mais interessados na parte material. Então, a gente deu uma pincelada mais ou menos, né? Claro que a gente vai tentar sempre dar o máximo de informações a vocês nas aulas, né? E seria legal que vocês tivessem dúvidas, nos contactassem, passem pedidos ou qualquer coisa. Mas por enquanto, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês estudem, né? E tentem colocar a distribuição do Paquá nessas três plantas, né? Porque a planta é igualzinha, né? A disposição se mantém a mesma. A única coisa que eu mudei foi a posição da porta, né? Então eu vou mostrar para vocês a planta 3. Vocês veem que, ó, eu mudei a porta, tá vendo onde está a porta? Ó? Ela mudou, essa portinha aí ficou bagunçada, hein? Mas espero que vocês tentem arriscar aí e fazer a divisão para ver se essa vai ser a última planta, vai ser a terceira aula. Hoje é a primeira, né? É a oitava.
vai ter a nona. Eu vou explicar essa planta na 10ª aula. Né? Espero que vocês tentem, né? Não custa nada, é fazer só uns rabiscos aí, ver, esse é o setor tal. Ah, a cozinha tá onde, né? Ah, vamos descobrir. É só fazer a inversão, né? Vocês já tem um exemplo, né? É fácil, fácil. Essa planta aqui é, como diz, ela tem a posição da porta, mas é o espelho da. Vou até dar uma dica, é o espelho da planta 2 que eu acabei de explicar. Então, se vocês fizerem a mudança da porta, ela só muda de lado. Aí fica facinho vocês descobrirem o paquá para essa planta. Né? Só pela mudança da porta. E aí depois eu tenho a planta um que também é a planta. Essa é a porta original dessa planta, tá, gente? As outras duas eu mudei e inventei. Mas é como diz, a gente trabalha para isso, né? Para fazerem as modificações. Quando é casa, a gente até opta para ver qual é a melhor posição, como eu fiz na 7ª aula, né? Em como outras aulas utilizando planta. A gente sempre avalia a melhor posição que a porta possa oferecer para determinado imóvel. E aí é só trabalhar, tá? Então, gente, vocês têm aí para treinar a planta um, né, que é a primeira planta. Aí bonitinha, eu fiz a divisão até para ajudar vocês, mas aí vocês depois têm que fazer a distribuição do paguá, que eu vou fazer em outras aulas. A planta 2 que eu dei a aula hoje, né? E a planta 3 que é um pouquinho complicada aí na questão de avaliação, mas também é um treino legal e maravilhoso para vocês. E aí depois a apostila tem um paquá em preto e branco e eu resolvi hoje passar a vocês um pacote um pouco mais completo, né? Com um pouco mais de informações, que tem um pouquinho de tudo que eu falei hoje. E aí mais à frente a gente acaba trabalhando as informações. Aí é legal vocês terem para poderem aumentar o conhecimento e o estudo de vocês, tá bom? Gente, mais uma vez obrigado. Até a próxima aula. E se tiver dúvida, entre em contato com a gente. Estou aberto e à disposição de todos. Um grande abraço, valeu e bons estudos. Até mais, gente.